A gente começa hoje o Jornal Gente falando a respeito do programa Renda Brasil e das consequências, dessa discussão que foi colocada em público ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que numa fala muito contundente deixou claro que a coisa teria que mudar. Está suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Tá bom assim? Ainda teve isso? Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também entrou na conversa e reiterou que o teto de gastos não será alterado. Eu acho que ele fez a análise correta. Não é simples acabar com esses programas mesmo, não. E esse caminho vai ter que ser organizado dentro do teto de gastos do próximo ano. O que eu acho que tem problema é se ficar discutindo e avançando em ideias que ainda não estão consolidadas e autorizadas pelo presidente da República. E aí o presidente da Câmara tem toda a razão, não é? O projeto vazou quase integralmente pela imprensa antes da divulgação oficial e aparentemente antes que o presidente da República batesse o martelo sobre o que estava proposto. Não é fácil ser gestor público, não é? Ninguém, na verdade, obriga uma pessoa a concorrer à eleição. Quando o gestor está lá, ele tem que entender que há uma responsabilidade muito grande inerente ao cargo e que os desafios são gigantes, as decisões também são grandes e não adianta fugir das decisões, elas têm que ser tomadas. Quando se foge da decisão, ela acaba se tomando sozinha e aí normalmente não é o melhor caminho. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é colocada agora uma questão primordial para o governo federal, que é o que será feito a partir do momento em que terminar o auxílio emergencial. Nós fizemos aqui na Rádio Bandeirantes recentemente uma entrevista com o pesquisador Renato Duque, da FGV, que destrinchou as consequências do pagamento do auxílio emergencial na sociedade brasileira. O auxílio emergencial fez com que a desigualdade no Brasil diminuísse nesse período tão crítico da economia, fez com que também a economia não parasse, impediu que houvesse uma tragédia social e é claro que isso tudo está sendo levado em conta pelo governo, do lado econômico, do lado social, do lado político ao capital político que um programa desses traz. Porque a popularidade do presidente Bolsonaro, a gente já falou muito aqui sobre isso, subiu nos tempos de pandemia, especialmente porque pessoas que nunca tiveram renda e pessoas que perderam renda conseguiram recuperar pelo menos parte dessa renda. O que é que vai vir a seguir? Se o auxílio emergencial for de fato estendido até dezembro, e isso já foi batido martelo aparentemente pelo que disseram aqui vários entrevistados que passaram pelos nossos microfones nos últimos tempos. Vai até dezembro e a partir de janeiro, se for possível se criar um programa social mais abrangente que o Bolsa Família e que tenha consequências benéficas para a sociedade, por que não? E por que não também do ponto de vista político, pensa o gestor, imaginando que uma interrupção abrupta de um programa que teve tanto sucesso vai ter consequências políticas. E aí é que vem a questão: de onde sai o dinheiro? O que a equipe econômica aparentemente estava propondo, e aí ontem o presidente veio a público e disse que era isso mesmo, era tirar de alguns, hoje, benefícios sociais para criar outros. É fácil criar, é difícil tirar, não é isso? A gente sabe aqui na nossa vida real. E aí isso o presidente também descobriu, que a marola e a consequência de tirar benefícios que foram criados ao longo do tempo, bons ou ruins, alguns até talvez descabidos, mas seria grande e também haveria prejuízo político. Então, chamou o ministro Paulo Guedes e falou: ministro, você precisa repensar isso daí, né? Como diz o presidente da República, e é o que está acontecendo agora. Não é fácil, talvez hoje no modelo que exista não haja dinheiro para que a gente expanda de fato um programa social com um novo nome e uma base maior do que o Bolsa Família. Agora, o governo poderia enfrentar de verdade o grande desafio, que é o desafio do tamanho do Estado brasileiro, do custo de muitos serviços que existem hoje que não entregam nada para a sociedade, do custo da máquina administrativa, a própria estrutura do governo, essa questão de gastos dos municípios que é gigante, e a gente sempre coloca em pauta aqui na Rádio Bandeirantes, poderes que têm ali orçamentos gigantescos e entregam pouco para a sociedade de forma geral. Esse é o dedo na ferida, que até agora não foi colocado.
O que estava se tentando, como muito bem disse o presidente, era tirar de pobres para dar para paupérrimos. Ele tem razão. Era isso que estava sendo proposto mesmo. E aí o custo econômico e o custo político dessa decisão não vai ser assumido pelo presidente da República. Cláudio Humberto, direto de Brasília, nos bastidores de Brasília, o que se fala disso, Cláudio? Pois é, está ficando, né, Thaís, está ficando ruim para o ministro Paulo Guedes, né? Não foi o ministro que vazou, mas a reação do presidente pública, esse é o principal problema, é transformar isso numa questão pública, algo que deveria ser resolvido intramuros, né, no gabinete, mas o presidente é do tipo que torna público na medida em que houve vazamento. Se o ministério, seja quem for o autor do vazamento, se o Ministério da Economia vazou os estudos apontando na direção de acabar isso, acabar aquilo, né, para financiar, para juntar dinheiro e financiar aí o Renda Brasil, então o presidente se sentiu à vontade para também publicamente externar o seu descontentamento. O presidencialismo, né? O presidente usou, né, se utilizou da chance que teve de mostrar quem é que manda nele, quem é que manda no governo, né? Quem manda no governo é ele é o presidente. Ele dá todo o prestígio ao ministro Paulo Guedes, etc., mas é ele o presidente da República, né? A gente também precisa levar em conta que o presidente tem esse papel, né? O papel é exatamente de ponderar as coisas, né? Como você disse, ele tem toda a razão quando diz que a proposta vazada pelo Ministério da Economia tirava de pobre para dar para paupérrimo, não tirava de rico, né? Ele só faltou dizer isso. E, de fato, o financiamento disso tem que sair de outra maneira. Não dá para você financiar o Renda Brasil acabando com um programa de farmácia popular que distribui remédios gratuitamente ou fortemente subsidiados, né? Isso beneficia as pessoas mais pobres. O abono salarial é outro benefício de pessoas pobres. Aí vai tirar isso para financiar o Renda Brasil, de fato não dá para ser dessa maneira, né? O presidente da República também, ele se deu conta ele que dá muita importância ao que a mídia divulga, né? É o maior garoto propaganda da Folha de São Paulo, por exemplo, da Globo, né? Ele vive reagindo às manchetes e às críticas e às pancadas que toma, etc. Ele que dá tanta importância às redes sociais, ele percebeu de repente, pelas pesquisas, que ele para se manter, sabe, com a popularidade em alta como está hoje, ele tem que cuidar dos pobres mesmo, né? São os pobres que estão dando a ele esses indicadores de popularidade que as pesquisas apontam, né? Ontem, por exemplo, o Instituto Paraná Pesquisa, que é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, divulgou um levantamento nacional mostrando que como o presidente está em lua de mel com as pessoas, com a população, né? Uma pesquisa que foi feita entre sábado e segunda-feira, exatamente o fim de semana em que ele foi muito criticado por aquelas declarações, grosseiras contra um jornalista, né? Naqueles dias, o Instituto Paraná Pesquisa estava fazendo a seguinte pergunta às pessoas: destas autoridades aqui, dessas pessoas aqui, qual delas você mais simpatiza? E o presidente levou de vantagem, de lavada, né? 43,6%. Em segundo lugar está nenhum desses, né? E depois vem o Rodrigo Maia com 16%, aí vem o Toffoli com 5,9%, o Augusto Aras com 3%, e na lanterninha o Davi Alcolumbre com 2,8%. Mas isso só mostra como ele está bem com esse povão depois do auxílio emergencial, né? Então eu acho que ele está um pouco isso também, está jogando para essa plateia que agora lhe é muito cara, né? É essa gente são essas pessoas que estão felizes com a sensação de que estão sendo cuidadas pelo governante, são essas pessoas que estão dando ao presidente índices de popularidade bastante elevados e tudo isso explica esse comportamento aí do presidente, essa bronca pública que ele aplicou na equipe econômica. E com grandes consequências no Nordeste, não é, Cláudio Humberto? Principalmente onde a renda normalmente já é mais baixa. Então a diferença na vida da pessoa do auxílio emergencial foi muito maior. Esse estudo que eu citei agora há pouco do pesquisador Daniel Duque, da FGV, mostra isso também, o impacto gigante
do auxílio emergencial em estados como, por exemplo, Maranhão, como Piauí, nesses lugares mais pobres onde não havia renda. E pessoas conseguiram acesso ao auxílio emergencial. Houve, de fato, uma melhora na condição da vida da população. Como é que o país consegue prorrogar isso de uma forma pagável? E sem que a gente caia na armadilha, que depois volta para o colo do próprio governante, a ex-presidente Dilma Rousseff que o diga, de gastar muito, não conseguir fazer com que haja um equilíbrio fiscal, e aí depois, conseguindo a vitória na eleição, a bomba volta para o próprio colo. O Cláudio Zaidan, que está com a gente aqui no Jornal Gente, também agora a gente quer te ouvir sobre isso, viu, Zaidan? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Thaís. Bom, no mundo ideal não haveria necessidade de programas assistenciais, mas nós não estamos no mundo ideal, né? Há milhões de brasileiros em situação de pobreza extrema, e muitos que são açoitados pela miséria já há muito tempo. Então, os programas emergenciais no Brasil, eles não são uma opção, eles são fundamentais. Desde o Getúlio, né? De certa maneira, houve a percepção dos políticos de que ou você atende ou você faz com que o Estado atenda a necessidades de pessoas que são lançadas na miséria, na pobreza, ou você não tem nenhuma chance eleitoral, né? E o fato é que no Brasil, o país é rico, o país é potencialmente rico. O Brasil é um dos poucos países realmente industrializados no mundo, apesar de um processo de desindustrialização que sofreu nas últimas décadas, né? Até por dificuldade para concorrer com produtos chineses, e hoje também do Vietnã, do Laos, do Paquistão, da Índia. E tem uma agricultura absurdamente desenvolvida, né? Há poucos países no mundo com a competência brasileira na produção agrícola. Só que o Brasil é também um país que acumulou décadas de desequilíbrio social, desigualdade social, e milhões foram lançados na miséria. E tem de haver programa assistencial. Não é uma opção, é fundamental. E essas pessoas não podem esperar que o Brasil ataque seus problemas estruturais para que cada um possa viver do seu próprio trabalho, do seu próprio suor. Esse é o ideal, que ninguém precise de ajuda do poder público, de dinheiro público. Mas as pessoas não podem esperar que isso ocorra, que o Brasil resolva esses problemas estruturais. Então, é preciso sim ter programa de assistência social. E o governo do Lula, ele turbinou e ampliou um programa que havia começado com o presidente Fernando Henrique. Inclusive a esposa do Fernando Henrique, a dona Ruth Cardoso, foi fundamental para elaborar alguns programas sociais que eram ali incipientes, cresceram e foram turbinados no governo Lula. E agora o Bolsonaro vai turbinar programas que viraram marcas do PT. É o caso do Minha Casa Minha Vida, que vai virar aí o Casa Verde e Amarela, inclusive com ampliação do programa e facilidades de pagamento e refinanciamento que serão estendidas principalmente à população do Nordeste e do Norte. E o Bolsa Família, um programa que inclusive foi usado pelo PT não apenas como marca, mas inclusive como ameaça. Olha, se fulano ganhar, acaba o Bolsa Família. Se Beltrano ganhar, o Bolsa Família vai ser extinto. Nós somos a garantia de que o Bolsa Família continuará sendo pago. E agora, a ideia do Bolsonaro é turbinar o Bolsa Família, que hoje atinge 13 milhões e 900, 14 milhões de pessoas, não é? Então, no mínimo, mais 8 milhões de pessoas devem ser alcançadas pelo Renda Brasil, talvez até mais, 10 milhões. E ontem havia até a discussão se o programa poderia chegar a 35 milhões de pessoas, não é? E quanto ao auxílio emergencial, Thaís e Cláudio, nós sabemos que muita gente no Brasil, antes da pandemia, tinha uma renda média, aquele que sai para a rua para buscar sobrevivência no dia a dia, tinha uma renda média menor do que esses R$600. Então ganhar R$600 foi um avanço, foi um ganho. R$600 significa mais do que a pessoa ganhava antes da pandemia. Que muitas vezes era zero, né, Zaidan? Em muitos era casos. Zero. Claro. Pelas regras do auxílio emergencial, muita gente que nunca trabalhou conseguiu também ganhar os R$600, não é? Claro, e isso fez diferença. E pareceu até uma espécie de presente, né, Zaidan? Ali no imaginário popular, né? Não, é aquele negócio, o sujeito, ele diz o seguinte: hoje eu estou ganhando mais do que há 4 meses. Esse dinheiro vem de onde? Vem do governo federal. O que você acha do Bolsonaro? Pergunta o Datafolha. O cara fala, eu acho ótimo, não é? Eu estou ganhando mais do que ganhava antes.
Isso é simples. E é claro que o auxílio emergencial, o nome já diz, não é? Ele não pode ser estendido ad infinitum, há um limite. Então é fundamental para o governo, inclusive para os planos eleitorais do Bolsonaro de reeleição, que haja um programa social extenso, maior que o Bolsa Família, que atinja mais gente, principalmente a população do Norte e do Nordeste. O Nordeste foi a única região do país onde o Bolsonaro perdeu a eleição. Ele sabe disso e é lá que ele quer que o programa social vire o jogo. E o Datafolha mostrou que já há efeitos do auxílio emergencial. Se ele consegue um programa assistencial duradouro, agora não pode tirar do abono salarial. Não, o próprio Rodrigo Maia deu razão ao Bolsonaro. E o Paulo Guedes? Qual é a ideia do Paulo Guedes? Bom, eu preciso pagar isso aqui, eu vou tirar de algum lugar. É simples, não é? Ele disse ontem, inclusive, o óbvio, ele foi obrigado a dizer o óbvio. Ele é o presidente, é ele quem decide. Claro, evidente. Aliás, o Paulo Guedes, na conversa que teve com jornalistas, ele não deu nenhum sinal de que ficou abalado e de que pretende pegar o boné. Ele falou, olha, o cara da economia geralmente é o que faz o papel de mal. O cara da política é o que faz o papel de bom, é o que precisa de votos, não é? No entanto, há de fato uma questão econômica. De onde vem o dinheiro? Porque o programa social é maravilhoso, é preciso fazê-lo, ele é fundamental, mas de onde vem o dinheiro? O problema é que o Paulo Guedes, ele quer tirar ou de pobres, acabando, por exemplo, com o abono salarial, e o Bolsonaro disse que isso não vai aceitar, e o Rodrigo Maia, como político, disse que concorda com o Bolsonaro, e também quer tirar da classe média, quando quer acabar a chamada classe média, né? Classe média para os padrões brasileiros, mas na verdade é gente que termina o mês tentando sobreviver, tentando pagar as contas. E ele quer tirar acabando, extinguindo deduções do imposto de renda de pessoa física, o que é uma péssima ideia. Péssima ideia. E mesmo antes de discussões sobre programas assistenciais, o Paulo Guedes já defendia a extinção de deduções do imposto de renda. O que, repito, é um grave erro, não é? Então, é claro que o dinheiro terá de vir de algum lugar. E aí o que se espera é que o Congresso possa estabelecer, aprovar uma peça orçamentária que viabilize esses programas sociais sem tirar de pobre para dar para pobre, sem tirar de quem apenas consegue pagar as contas, às vezes pendurado no cheque especial, para pagar a conta. Esse é o grande desafio. Não é? E o país não tem de ficar, olha, o mercado reagiu. O mercado não é racional. O mercado reage a várias coisas. Ontem, quase houve um ataque de um míssil chinês contra um avião espia americano. O mercado reage a isso tudo. A eleição nos Estados Unidos e também a possibilidade do Paulo Guedes pegar o boné e ir embora. Mas o Brasil não pode ficar, olha, o mercado reagiu assim ou assado. Não é? O mercado não é um ente monolítico, racional, onde todos pensam a mesma coisa. O efeito boiada, ele está presente no dia a dia, no mercado de ações, por exemplo, né? Vou convidar o ouvinte da Rádio Bandeirantes a participar aqui do Jornal Gente, como todos os dias. Já tem uma enquete publicada no nosso Twitter que é a seguinte: você defende a criação de um programa de assistência social mais amplo do que o Bolsa Família, sim ou não? Por enquanto, 74% dos votos no sim pela criação de um programa de assistência social mais amplo do que o Bolsa Família. Você pode também gravar a sua mensagem de áudio, Cláudio, pelo nosso WhatsApp 11 999 04 8756, e aí responde também o seguinte: de onde deve sair o dinheiro, na sua opinião, para pagar essa conta a mais que o governo quer criar? Cláudio. Então, o presidente da República, o objetivo dele é passar dos 300, né? Ele acha assim, passar de 190 para 247, 253, assim, ok, é um aumento, né? Para quem precisa muito desses recursos, é uma grana a mais que, é claro, não vai ser bom. Mas na cabeça do presidente não é uma coisa que faça diferença muito substancial, né? Qual é o objetivo político dele com essa história toda? É simplesmente tirar das mãos dos seus adversários a bandeira do Bolsa Família, né? Que é muito forte, que foi o que determinou, por exemplo, a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela já fazia um governo trágico, as pesquisas indicavam ali uma
uma vitória do Aécio Neves por pouco, mas uma vitória dele. E aí foi quando surgiu o boato de que se ele fosse eleito, boato não, né? A própria propaganda da Dilma fez isso, né? Dizendo que o Bolsa Família ia acabar e tal. Ele reverteu, né? Foi isso que reverteu a tendência de derrota dela. Portanto, assim, é um programa que veio para ficar. Ninguém fala em piorar o programa, que as pessoas ficam revoltadas, né? E também essas pessoas são gratas àqueles governantes que mantêm o programa, que mantêm a pontualidade, que mantêm... E o presidente quer tirar essa bandeira da oposição, né? E com mudando, não apenas mudando de nome, mas estabelecendo um valor que as pessoas, puxa, agora sim, né? Melhorou muito, que as pessoas reconheçam o esforço do governo ou da sociedade brasileira para manter esse benefício. Por isso que o sonho dele é que essa coisa ultrapasse R$300. Pode ser 301, 300, que passe dos 300, né? Para, de fato, ser uma coisa significativa. Agora, ele tem dito que se isso for absolutamente impossível, aí não tem jeito, né? Mas o que ele está lutando é por isso, é por um valor mais significativo. Mas não pode tirar de pobre, né? Como ele disse ontem. Isso tem que sair de rico. Vai tirar de onde? Vai tirar de quem não tem? Né? De quem vai acabar benefícios. A questão da farmácia popular, na maior parte do país, não funciona direito, mas onde funciona muito bem. E as pessoas são pessoas pobres que se beneficiam desse programa. Mas vai acabar com isso, né? A pretexto de quê? Por que não acaba com outras coisas, né? Por que não acaba, por exemplo, com isenções fiscais que beneficiam tantos setores, né? Isenções fiscais que se aproximam de R$500 bilhão, né? De setores da economia que não pagam impostos. Tem que reduzir isso, né? Isso tem que sair daí, esse financiamento. Não é do bolso do pobre. 11 999 048756. O ouvinte da Rádio Bandeirantes falando conosco aqui no Jornal Gente. Aqui é Antônia Guarulhos. É simples, Thaís. É só imprimir R$1 trilhão, como o Guedes quer. Ah, se fosse fácil assim, né, Antônia? O governo precisa ter coragem e taxar os mais ricos. Somente os mais ricos poderão pagar essa conta. Bom dia, pessoal do Jornal Gente. No setor privado, R$10 mil de prejuízo de uma empresa, o cara é demitido. Agora, 42 bilhões, o cara é elogiado. Brasil é para ser estudado. George de Valinhos.